Neste sábado, dia 2 de novembro, comemora-se o Dia de Finados, ou como também é conhecido, Dia dos Mortos, um feriado que acontece em todo o Brasil. Como o próprio nome diz, é uma data que muitos homenageiam as pessoas que já se foram. De forte influência religiosa, no Dia de Finados, muitas pessoas vão ao cemitério visitar parentes ou amigos falecidos. Outras preferem participar de celebrações religiosas. O Dia de Finados é uma data que tem origem em tradições pagãs e na Igreja Católica. No século VII, a Igreja Católica instituiu o Dia de Todos os Santos em 1º de novembro para honrar os santos e mártires. No século X, em Paris, na França, o Dia de Finados foi estabelecido no dia 2 de novembro para rezar pelas almas dos mortos. A data foi escolhida para suceder o Dia de Todos os Santos. Neste sábado, dia 2 de novembro, é comemorado em todo o Brasil o Dia de Finados. E a nossa equipe conversou com o padre Raul Rodrigues, da Catedral aqui em Guarabira, que traz a programação da Igreja Católica para este próximo sábado. E estamos nos aproximando, do dia 2 de novembro, onde todos os anos nós temos a comemoração dos fiéis defuntos, no calendário civil chamado de Finados, e para o calendário litúrgico da Igreja, a comemoração dos fiéis defuntos. Nesse mês de novembro, a Igreja ela celebra essa realidade. No dia 1º, a celebração de todos os santos, homens e mulheres que alcançaram a santidade, são referencial para nós cristãos. E um dia depois, dia 2 de novembro, também todos os homens e mulheres que faleceram. Temos esse costume de rezar pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos entes queridos, conhecidos. Mas o dia 2 de novembro tem essa particularidade, é por todos. Todas as missas oferecidas em sufrágio pelos defuntos são dadas a todas as almas, todos aqueles que nós conhecemos, todos aqueles que nós não conhecemos, e conforme a doutrina da Igreja, o sacrifício da missa, a visita que nós fazemos no cemitério, as nossas orações em casa, servem para aquelas almas que nós acreditamos que estão no purgatório, já estão salvas, mas ainda não conseguiram a eternidade no céu, e que através das nossas orações vão sendo purificadas dos seus pecados para poderem assim alcançarem a bem-aventurança celeste, se tornarem santos, como estes homens e mulheres que celebramos no dia 1º. Padre Raul, qual a programação da Igreja Católica, da Catedral aqui, principalmente em Guarabira, para este fim de semana, onde a gente já está, inclusive, conversando a respeito do Dia de Finados? É bem tradicional a Catedral como essa paróquia mais antiga e central. Nós temos no nosso território o cemitério São João Batista, conhecido como Cemitério o Velho. Temos às 6 horas da manhã, que é a missa bem tradicional, lá no cemitério, às 4 horas da tarde, também celebrada ali de frente à capela do cemitério, e às 7 horas da noite, aqui na Igreja Catedral. Então, para quem vai estar se programando para estar no cemitério, temos estes 2 horários no cemitério antigo, 6 horas da manhã, às 4 horas da tarde. Temos também os outros horários no cemitério novo, nos demais cemitérios que nós temos aqui por perto, no Lourenço, ali perto da estadual, inclusive eu acho que é ao lado da Radiocultura, e aí cada paróquia estabelece o seu horário e como vai funcionar. Friso a importância de participarmos da Santa Eucaristia neste dia, de rezar pelos nossos falecidos, porque um dia também nós estaremos nessa situação. É a única certeza que temos na vida, que a morte chega para todos, e para que um dia também ter quem reze por todos nós, o dia de fazermos memória, não naquela tristeza pesada, mas na esperança da ressurreição, de que um dia nós nos encontraremos com Deus e nos encontraremos também com todos os nossos entes queridos. No Brasil, o Dia de Finados é um feriado religioso que consiste em visitar os túmulos dos entes queridos, levar flores e acender velas. A equipe conversou também com o líder religioso, o pastor Gilvan Camilo, da Igreja Semear, aqui no município de Guarabira. Ele que fala também como a Igreja Evangélica enxerga o Dia de Finados. Em primeiro lugar, nós podemos declarar assim: devemos respeitar as escolhas das pessoas, respeitar onde as pessoas aplicam a sua fé,
Esse é um ponto muito interessante, porque nós acreditamos no seguinte: não há respaldo bíblico para o seguinte: ter esse dia de trazer à memória o que aqueles entes queridos que partiram significaram para todos nós, é algo de suma importância. Essa questão da tradição religiosa surgiu no século X. Foi aí que surgiu essa prática de cultuar os mortos. Não só lembrar, não só trazer à memória. Repito, é pertinente. O que nós não praticamos é o segundo passo, de acreditar que alguém, após a morte, ele pode ter acesso à vida eterna. Os que praticam e enveredam pelo caminho no dia 2 de novembro, ir até aquele lugar onde foi sepultado o ente querido, por isso que existe essa prática de acender aquela vela, de rezar pelo ente querido, porque acreditam que ele está em uma dimensão, em um lugar que eles denominam purgatório, e nós não encontramos na Bíblia respaldo para esta tal prática. Então, nós não praticamos o culto aos mortos. Nós acreditamos que o arrependimento ele tem que acontecer em vida. Você reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, e a partir daí vai se cumprir na sua vida o que ele disse àquela família que ele amava: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, vai ressurgir. Então não praticamos, mas respeitamos aqueles que, porventura, acreditam e aplicam a sua fé desta forma. Finados é um feriado nacional e, como tal, vários órgãos públicos e também empresas privadas não possuem expedientes no dia. Por exemplo, as agências bancárias e correios de todo o país costumam ficar fechadas neste dia. Entretanto, caixas eletrônicos e aplicativos funcionam normalmente. Escolas e faculdades também não têm aula nem expediente no dia do feriado. Já em relação aos bares e restaurantes, a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, afirmou que estes costumam abrir normalmente. Alguns locais, dependendo da região, podem ter o expediente reduzido ou fechar. No comércio, as lojas podem funcionar durante o feriado e têm autonomia para determinar seus horários de funcionamento. Os shoppings abrem normalmente no feriado, mas trabalham no horário reduzido, até às 20 horas. Os horários podem variar dependendo da região, por isso é indicado consultar caso a caso, ainda mais porque neste ano o feriado cai em um sábado. O feriado de Finados é celebrado neste sábado, dia 2, no Brasil e em alguns países. A data remete ao luto, à saudade e à homenagem aos mortos. A data também traz variados aspectos religiosos e culturais, são aplicados em diversas partes pelo mundo. Para todos, né? Todos nós temos essa experiência já de ter perdido alguém na vida, né? Seja alguém próximo, seja algum amigo, né? Mas é uma dor que, se pudéssemos, não sentiríamos, mas como eu falei, é uma certeza que nós temos na vida. E fica a saudade, fica as lembranças, fica a tristeza, mas o que nutre, né, principalmente nós como cristãos, é a fé na esperança da ressurreição, aquilo que eu falei. Nós acreditamos que não há um fim. Né? A morte é Páscoa, é passagem para uma outra vida. Então, aquela pessoa não deixou de existir, né? Ela está com Deus, né? Se encontra na eternidade. Isso nos dá uma tranquilidade. Por isso que rezamos, que se tivesse deixado de existir, as orações não serviriam. Então, lembrar sempre disso, né? Um dia nós nos encontraremos, né? Até quando a gente se depara diante do caixão, diante do enterro, lembrar disso. Não é um adeus, é um até logo. Né? E o que nós queremos, claro, é nos encontrarmos todos diante de Deus. Por isso que enquanto há vida, enquanto há possibilidade de escolher pelo bem, escolher pela verdade, escolher pelo que é honesto e justo, escolher a Deus para que tenhamos Deus. Né? Então, a todos, né, que esse dia renove a nossa fé na esperança da ressurreição. Né? É um dia triste, mas
que a fé, né, a esperança da ressurreição no Cristo que vence a morte, nos faz, né, levantar a cabeça, enxugar as lágrimas e olhar para um horizonte, né, um horizonte com Ele. Então, que Deus abençoe a todos, né, e a todos os falecidos, Deus possa dar o descanso eterno.